Oi pessoal, para quem chegou agora na página, eu sou a Márcia Miyamoto e eu criei essa página no Facebook com a intenção de ajudar as pessoas que estão passando por mudanças ou que precisam ter a coragem de conduzir as suas mudanças, principalmente no quesito carreira. A gente está passando no Brasil um momento de crise importante, com 11 milhões de pessoas sem emprego, e eu achei útil compartilhar conteúdo da minha própria jornada de transformação profissional, inclusive, tendo em vista as mudanças que sistemicamente a gente enxerga de mudança de contexto, né, do trabalho com o advento do digital. Uma das ações que eu tomei pessoalmente para me atualizar foi me inscrever num curso para entender melhor a cultura do Vale do Silício, né? E me atualizar. Então eu estou aqui, já é o terceiro vídeo, uma série de vídeos do compartilhamento dessa viagem, e hoje eu queria falar com vocês sobre o caso do Peixe Urbano. O Peixe Urbano, ele foi uma startup que nasceu com o Júlio Vasconcelos, um brasileiro de Brasília, que estudou MBA em Stanford e sempre teve como objetivo empreender nesse ramo de tecnologia. Ele teve uma startup de 2009 a 2010, que começou com 2 pessoas e terminou com 20, como uma das primeiras experiências dele lá no Vale do Silício, até que ele recebeu uma proposta para trabalhar no Facebook. Naquela época ainda existia o Orkut, em 2009, e a ideia era fazer com que o Facebook estourasse no Brasil, e ele foi a pessoa escolhida para essa missão. Na verdade, o caso foi que ele não queria continuar sendo empregado do Facebook, mas ele tinha o perfil que a empresa desejava. Então aí quero fazer um parênteses, né, porque é uma coisa que eu acho que vai começar a acontecer cada vez mais. Profissionais de destaque das blue chips querendo sair para poder empreender. E aí foi a negociação dele, do projeto dele, que ele ajudaria a encontrar uma pessoa para liderar a expansão do Facebook no Brasil, e uma vez tendo cumprido essa missão, ele estaria livre então para empreender. Acho que é muito importante para quem já está empregado e quer fazer o movimento de saída, né, para deixar as portas abertas, ter um projeto de negociação, de transição. Eu mesma estou passando por esse processo e vejo que outras pessoas seguem o mesmo mindset, né? De sempre contribuir mesmo até o último momento. Bom, aí fechando esse parênteses, ele então cumpriu essa missão com o Facebook e fundou o Peixe Urbano. O Peixe Urbano foi um grande case de sucesso de demonstração de como é a montanha-russa de empreender. Em apenas 1 ano e meio, ele saiu de 0, né, a 1.200 funcionários, com mais de 40 cidades em 6 países. Você imagina isso, né? Em 1 ano e meio, você contratar 1.200 funcionários. O faturamento do Peixe Urbano chegou a 250 milhões de dólares, com mais de 20 milhões de usuários e 40 mil estabelecimentos cadastrados. Só que logo em seguida veio uma queda brusca. Em 2 anos e meio depois, o faturamento cai de 250 milhões para 150 milhões. Isso fez com que ele tivesse que repensar toda a sua estrutura de custos. E foi o fato que em 9 meses ele teve que cortar 80% do pessoal e reajustar a empresa para que ela continuasse viva, né? Para quem não conheceu o Peixe Urbano, ele era um marketplace, né? Um site de compras coletivas através de ofertas que o Peixe Urbano enviava para estimular o consumo das pessoas através de cupons, de descontos. E a estratégia de expansão que eles utilizaram é realmente ter estabelecimentos
atrativos nessa plataforma e também contar com a indicação dos próprios usuários para aumentar a base de penetração de cobertura do site, né, nos locais onde eles decidiram ofertar na América Latina inteira. 2 anos depois do estouro, né, de sucesso com tantos usuários e tantos estabelecimentos cadastrados, o crescimento ele passou a ser de 15% ao ano. Numa indústria, a gente chama de double digit growth, né? É um crescimento desejado, acima de 10%, né? Mas para o mercado digital, isso é quase zero, torna o negócio pouco atrativo. E o que aconteceu então com o peixe urbano? Um site de busca chinês chamado Baidu, que quer entrar no Brasil, se interessou muito pela base de usuários que o peixe urbano tinha. E em 2014 ele comprou o peixe urbano. Não se tem dados concretos sobre de quanto foi o valor da venda da empresa, mas ela foi vendida por um preço, segundo o Júlio, atrativo, né? Que no final o empreendimento para ele valeu muito a pena. Ele então passou, depois de 5 anos de montanha-russa com esse negócio, ele tirou um período sabático e voltou pro Vale do Silício novamente, agora para empreender com um aplicativo para profissionais liberais, para que ele consiga ter toda a sua empresa dentro do celular. Desde o controle de contas, o CRM dos clientes. Ele é feito para profissionais como massagista, cabeleireiro, profissionais individuais mesmo, né, que não tem uma infraestrutura que os apoie, né? Então essa que é a ideia desse novo empreendimento do Júlio. Então quais foram os grandes insights, né? Eu fiz a pergunta para ele qual que é a diferença, uma vez que ele é um empreendedor que empreendeu no Brasil e agora ele está nos Estados Unidos, empreendendo nos Estados Unidos. Qual é a grande diferença? Ele diz, alguns pilares de diferença são, primeiro, a base de talentos. É muito difícil encontrar gente talentosa no Brasil, segundo ele, em termos de média. Então, os top talents do Brasil, quando comparados com os top talents dos Estados Unidos, não deixam a desejar. Então, ele encontra que a produtividade é a mesma, o mindset é o mesmo. O problema é a base da pirâmide. Então, a base das pessoas formadas no Brasil é diferente, o mindset da base das pessoas dos Estados Unidos, o que faz com que a média dos Estados Unidos seja mais produtiva do que a nossa. O que ele quer dizer com isso? É principalmente essa cultura de fábrica, de modelo de fábrica. Alguém tem que mandar fazer. Nós somos educados de uma forma em que a proatividade é uma característica quase que excepcional e não parte da cultura, o que é muito diferente nos Estados Unidos. O que ele testemunha é que ele principalmente nas atividades de rotina, ele não precisa se preocupar, porque as pessoas entregam sempre mais do que lhes foi planejado fazer e sempre com propostas de fazer cada vez melhor. E essa é uma grande diferença que ele sente, porque ele consegue, então, preocupar-se mais com o direcionamento estratégico. Quando a gente tocou esse ponto de estratégia do peixe urbano, a pergunta, acho que fui eu mesma que fiz, é assim, o que deu errado no peixe urbano para ter essa montanha-russa, né, de alto crescimento e depois uma brusca queda. E ele comentou sobre não ter se preparado adequadamente para pôr barreiras de entrada. Então o modelo dele era muito fácil de ser copiado, tanto que logo depois do peixe urbano apareceu o tambaqui urbano e outros nomes de peixe diversos urbanos, imitando mesmo descaradamente a proposta do peixe urbano. Então esse foi o ponto-chave que levou
a queda e uma estabilização do negócio em nível de 15% de crescimento ao ano, que no geral não seria um crescimento ruim, mas segundo ele, para uma empresa de tecnologia é uma performance não desejada, né? Nesse nível. Outra dificuldade, além da base de talentos, dificuldade de encontrar gente talentosa, é a dificuldade sistêmica de empreender, né? Então a gente sabe como é burocrático o nosso processo aqui para empreender. Os serviços não funcionam, a gente tem que estar sempre correndo atrás de como resolver problemas inesperados de provedores, de banco, do contador, as coisas emperram. E além do mais, existe uma falta sistêmica de um ecossistema, acho que é essa palavra, de empreendedorismo. Então você vê muito claro no Vale as universidades em constante contato com esses empreendedores, fomentando o empreendedorismo. No Vale do Silício, tudo bem que eu estou dando um exemplo extremo, né? Nos cafés de São Francisco, as pessoas estão trabalhando, falando e promovendo o empreendedorismo, tem palestras e eventos todos os dias, promovidos pelas grandes empresas. Enfim, é um lugar que se respira o empreendedorismo, não é? O ecossistema ele já está muito evoluído nesse sentido, coisa que no Brasil nós estamos num ritmo ainda muito embrionário, um pouco até amador. Então a gente tem poucas estrelas de destaque, né? O Jorge Paulo Lemann, que é um grande mentor de muitos empreendedores, e aí surge, né, o Rodrigo Barros, Abel Pesce, o Érico Rocha, alguns empreendedores brasileiros que no Brasil já conseguiram uma posição de destaque, mas eles são exceção, não são a regra. A gente perguntou para ele o que ele faria de diferente, não é, com relação ao peixe urbano. O ponto de que ele faria diferente é de ter trabalhado um pouco mais a sustentabilidade de alguns processos. O negócio cresceu rápido demais, cresceu muito rápido o número de pessoas e ele sentia um pouco de caos, né, no sentido de não haver processos que sustentassem e dessem fluidez para o negócio. Então a impressão que dá, né, quando o depoimento dele é que era um ambiente bastante tenso no sentido de fazer as coisas acontecerem, porque cresceu rapidamente, né? E o learning curve daquele monte de gente toda de uma única vez. E também naquela época não haviam ferramentas de produtividade como se tem hoje, né? E isso também dificultou bastante essa questão de processo para eles. No final do dia, o que ele acha que ele fez bem é dele ter contratado as melhores pessoas e ter dado autonomia para que eles entregassem as próprias metas. E então isso que foi a chave do crescimento disruptivo que ele teve em tão pouco tempo. Bom, esse é o resumo do caso do peixe urbano. Então, o que eu levo para mim de aprendizado desse caso, né? Empreender é realmente uma montanha russa, empreender nesse ambiente de tecnologia. E ter muitos usuários, se a sua intenção é chamar a atenção para que um grande investidor compre a sua base, é uma boa estratégia. Então você vai passar 5 anos num estresse e uma loucura para ter cliques e pessoas fazendo download do seu aplicativo ou da sua solução. E uma hora esses milhões de pessoas vão formar um ativo e esse ativo pode ser vendido. Então é uma das estratégias. Agora, para você se manter
no longo prazo, para que o seu negócio seja sustentável, não basta simplesmente a compra transacional, que é necessário você estabelecer um relacionamento de longo prazo com aquele cliente. E eu acho que aí que está a chave da barreira de entrada, né? Que ele colocou que o negócio dele era um negócio sem vínculo com o peixe urbano, era aquela transação daquele desconto naquele momento. Então você não estabelecia uma relação com a empresa, né? O cliente não tinha um relacionamento de longo prazo com um interesse além daquela transação. Acho que esse é o grande aprendizado que eu levo para mim. Outro grande aprendizado que eu levo para mim é com relação a como, se o problema é o ecossistema, e de fato a gente viu também no caso da Bel isso, dos haters, né? E eu concordo com o Tene da cultura do quilombo. Então, o Brasil ele foi criado com a cultura do quilombo. O que é essa história do quilombo, né? Então, os escravos, quando estavam presos no quilombo e um escravo fugia, ao invés dos outros escravos aprenderem com aquele escravo que fugiu, eles o denunciavam para que fosse castigado e ele não conseguisse ter sucesso e continuasse na condição de escravo, junto com os demais do grupo. A gente precisa romper essa cultura do quilombo. E a gente só faz isso à medida em que a gente tem humildade de aprender com aqueles que conseguiram escapar do quilombo, né? Como é o caso do Júlio Vasconcelos, como é o caso da Bel Pesce, e como que então você toca o seu jazz, né? Ou você coloca a sua história com o seu caminho, mas trazendo os aprendizados dessas pessoas de uma forma positiva, e mais do que isso, como que nós colaboramos com o ecossistema. Acho que esse é o chamado, né? Por isso que eu criei essa página como um primeiro movimento de tentar fomentar essa colaboração além da minha própria história. E espero que essa história tenha contribuído nesse movimento para vocês também. Um abraço.